E o que a gente está querendo com a construção dessa rede? A gente sabe que tem muito conhecimento que a empresa não sabe que sabe. Por que acontece isso? O que a gente quer fazer com isso? Como que a gente vai fazer esse trabalho? A gente vai fazer, vamos mapear redes de conhecimento com o objetivo de identificar e adensar o capital que está na cabeça de cada uma das pessoas. Por que isso acontece dessa forma? A gente sabe que por mais que a gente tente fazer um esforço de eu vou compartilhar o meu conhecimento com meus colegas, eu vou fazer um esforço brutal de compartilhar conhecimento, de explicitar o conhecimento, depois escrever artigo, não tem jeito. A maior parte do nosso conhecimento fica dentro da cabeça. A gente não consegue tirar. Nem se rachar, abrir, não consegue tirar. A gente tira um monte de massa lá, mas o conhecimento não sai. E a única maneira que a gente tem de fazer esse conhecimento sair é compartilhando. Outro dia eu vi uma pessoa falando, e achei legal, né, que era a história assim: você tem uma maçã, e eu vou dividir a maçã com você, eu fico com metade da maçã, e você fica com a outra metade da maçã. Eu perdi metade da minha maçã, eu dei metade para ela. Agora, se eu tenho conhecimento, eu compartilho com ela, eu continuo com o meu conhecimento e ela fica com o meu. Se ela tem algum, ela passa para mim também. Então, compartilhar conhecimento é a única divisão que não diminui, ela aumenta, não sei. É um contrassenso matemático. O Renato, a tese de doutorado dele foi a rede de conhecimento das incubadoras, tratando sobre como a rede de relacionamento das incubadoras. Então ele fez um estudo amplo, pegou 4 incubadoras de base tecnológica e fez um estudo detalhado como essas incubadoras se relacionam entre si e com as diversas entidades dentro do Estado. E aí ele fez algumas constatações interessantes, que tem buracos de relacionamento nessa rede das incubadoras. E aí a gente conversando sobre essa questão, o ano passado ainda, logo depois de que o Manfredo saiu, a gente conversando, provocando o Renato, falou: pô, Renato, você tinha que tomar conta dessa questão de conhecimento. Tem a tua cara a questão do conhecimento. Passou isso daí, depois ele veio com essa ideia. Parou, olha, eu estava pensando naquilo que você falou de gestão do conhecimento, e eu gostaria de fazer uma coisa nesse sentido. Explicou a ideia. Pô, se a gente tem pessoas, as pessoas se relacionam, as pessoas se conhecem e as pessoas trocam conhecimento entre si, por que a gente não tenta identificar como é essa troca, para fortalecer essa troca, para fazer com que essa troca se adense, fique mais rígida, mais consistente, para estimular essa troca de conhecimento dentro do Sebrae? Eu falei assim: pô, a ideia é legal, deixa eu dar uma estudadinha. Comecei a estudar esse negócio e falei: pô, esse negócio é fantástico. Juntamos com a Fátima, com o Fábio, e vamos começar a trabalhar nesse negócio. E aí a gente começou e foi. A gente levou o quê? Uns 6 meses. E a gente faz modelo e testa, e faz experiência, e testa, e não sei o quê. Tá pronto. Podemos fazer? Não, agora não pode, porque agora tem o PDI. Tem que esperar o PDI passar, porque não sei o quê. Eu sei que a gente levou 6 meses para poder botar o bonde andando. Aí a gente botou o bonde andando. Vocês se lembram? A gente já fez. Então o que a gente fez? Desculpa, esqueci dessa parte da apresentação. A gente fez uma apresentação lá em 30 de setembro, lá naquele hotel. A gente foi lá, a gente fez a apresentação do modelo que a gente estava pretendendo fazer. Na semana seguinte, isso foi um dos atrasos, que ele teve que esperar fazer a apresentação. Na semana seguinte a gente fez a pesquisa. Eu acho que vocês se lembram da pesquisa, perguntando sobre gestão de projetos, MEI e indústria de confecção.
E a pergunta que a gente fez foi a seguinte: como você classifica o seu conhecimento sobre indústria de confecção? Não dá para ver aqui, mas aqui tem uma regrinha, né? Eu não conheço nada sobre o assunto, 0. Eu conheço superficialmente, alguma coisinha, tenho familiaridade com o assunto e conheço profundamente, esse é o meu assunto predileto. E aí a gente fez uma outra pergunta para as pessoas, que é a seguinte: não quero saber quanto você conhece, mas eu quero saber o seguinte: quando você tem alguma dúvida sobre conhecimento, sobre indústria de confecção, especificamente sobre indústria de confecção, qual é a pessoa dentro do Sebrae que você procura para compartilhar essa dúvida? Quando você tem algum projeto novo sobre indústria de confecção, com que pessoa você gosta de discutir esse projeto? Quando um cliente chega na tua frente, que faz aquela pergunta cabeluda, quem que é a pessoa que você pensa e fala assim, puta, quem que pode me ajudar a responder essa pergunta? Dos 713 pessoas que estavam na casa na época, contando funcionários, estagiários e jovens cidadãos. Terceirizados não foram ouvidos. Das 713 pessoas que podiam responder, 310 responderam efetivamente, e a gente chegou numa rede, num grupo de pessoas que foram as pessoas que foram mais indicadas, aliadas às pessoas que se disseram com um bom conhecimento sobre o assunto. E aí a gente montou essa rede. A rede que a gente obteve desse trabalho é essa aqui. A cor representa a nota. O vermelhinho é nota 0, que a pessoa não respondeu a pesquisa, né, seu Newton? A pessoa não respondeu a pesquisa. Eu sou ruim de me autoavaliar, cara. Então, eu acho que eu me dei lá que era mais ou menos. A nota, o pretinho é nota 1, o azulzinho é nota 2, conhece superficialmente o assunto. O cinza eu conheço o assunto, procuro me atualizar. E o rosinha é o que conhece profundamente o assunto, declara que conhece profundamente o assunto. Esse grupo aqui está concentrado nessa pessoa, que eu não me lembro quem é essa pessoa, mas é um grupo que está concentrado numa pessoa e que está distante do núcleo. E tem diversos outros grupos que estão isolados na rede do Sebrae. E a gente tem uma grande concentração, né? O Newton está aqui no meio, a Renata Contatore, essa outra pessoa aqui, e a gente tem outras pessoas que são importantes, né? Então, a Sônia Almeida está aqui, o Alexandre, que era Sorocaba, agora é Lapa, está aqui. Então, a gente tem diversas pessoas que têm uma grande contribuição para dar nesse trabalho. E uma coisa que a gente percebe interessante nessa rede do Sebrae é que ela é uma rede essencialmente unidirecional. É uma rede de consulta. As pessoas consultam o Newton. As pessoas consultam a Renata, consultam a Sônia, consultam o Clemilton. Essa rede aí, como eu falei, a gente selecionou algumas pessoas. São essas aqui. Bacana. Não dá para vocês verem o nome, mas aqui está o nome deles. Aqui, não dá para me ler aqui também. Mas são as pessoas que foram originalmente convidadas para estar aqui. E o interessante dessa apresentação, dessa lâmina aqui, é como que essas pessoas se relacionam. Então, ligados a essas pessoas, tem um grupo enorme de outras pessoas que dependem da informação que tem para essas pessoas. Então, a hora que essa rede aqui está
consolidada, tem um fator de multiplicação muito grande no Sebrae. Então, por isso que a gente tem que consolidar essa rede. É o nosso papel de fortalecer essa rede. Por que a gente precisa dessa rede consolidada? Porque quando a gente está usuário sozinho aqui, a Fátima me ajuda a explicar melhor essa questão, que ela que usou isso aqui, a gente tem como se fossem barreiras que limitam a expansão e o crescimento da pessoa. Então, tempo escasso, necessidade de especialização, excesso de informação, funciona como um muro que tampa o cara, aperta o cara, pressiona o cara. Ele não consegue expandir. Quando você coloca uma rede trabalhando, o que você acontece? Você coloca algumas... não dá para ver aqui, mas aqui tem uma linha fininha, tá? Não é linha grossa, tá? Você tem alguns instrumentos dentro da rede que consolidam o indivíduo, facilitando a ele ultrapassar esses limites que atrapalham ele. Quando a gente está disperso, eu não sei aqui quem é a especialização de cada um dentro da indústria de confecção. Quando esse grupo se junta, a gente começa a saber quem é quem e o que está faltando a gente se fortalece para poder pedir, no nosso caso aqui, para uma educação corporativa, né? Melhorar essa especialização ou buscar lá fora e assim por diante. Sendo que quando a gente está sozinho, é muito difícil de conseguir. A gente vai começar hoje, tá? O nosso objetivo é consolidar esse núcleo inicial, adensar esse núcleo inicial, já vou explicar já, e começar um trabalho colaborativo. Como a gente vai fazer isso? Não sei, não tenho ideia. Mas eu acho que aqui a gente tem maturidade suficiente para começar a construir alguma coisa que seja legal para a gente. A gente está partindo da premissa que esse é um assunto que a gente gosta. São pessoas que se dedicam a isso, que têm um conhecimento disso daí e que não vai ser um negócio pesado para a gente. E que pelo fato da gente estar fazendo isso junto e estar compartilhando isso com pessoas que compartilham dessa coisa, a nossa expectativa é que isso seja facilitado. Esse seja um processo que não seja um processo penoso, que seja um processo de sofrimento. Puta, eu vou ter que ir lá de novo falar com o Laruba, aquele chato que só isso. Não, eu acho que a coisa não vai ser tão difícil. A gente espera que não seja tão difícil. E a gente vai dar liberdade, a gente quer dar liberdade para que o grupo decida como que vamos construir isso. Ou se é presencialmente, se é pela internet, se é por telefone, não sei. A gente vai ter que construir isso junto. Vamos ter que encontrar uma regra de fazer isso dar certo. Além do conhecimento que cada um tem o quê? Tem as informações guardadas aí na sua máquina, nos seus relatórios. Então a gente tem que, a partir desse momento, tentar usar também, não digo que é o primordial, mas usar a tecnologia para nos ajudar quanto a isso. Principalmente a filtrar a massa de informação que nós temos aqui no Sebrae. É muito grande, ninguém sabe aonde está. Então, na hora que tem um cliente à nossa frente, que a gente precisa responder, tudo bem, ligo para um, ligo para outro, aí ele fala, olha, está na minha máquina, está no meu pendrive, está nisso, está aquilo. Então, essa construção é para isso também. É para a gente tentar buscar uma solução para esse tipo de coisa. Né? E aí, pensando nas tecnologias hoje, depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Vocês sabem o que é isso? Sinapse. Sinapse. Então, o que tem aqui? Tem um neurônio transmitindo informação para o outro neurônio. Então, quanto mais neurônios conectados, maior a capacidade de processamento que a gente tem. Hoje não tem o dual core quadri, né, que são 4 núcleos processando simultaneamente. O cérebro adulto tem 8 bilhões de neurônios. Então, dizem que o cérebro tem milhares, bilhões de neurônios.
eu li um artigo recentemente, eu não me lembro aonde, de uma pessoa que teve um derrame. Quem viu a palestra do Drauzio ontem? Você viu? Eu vi. Passou pela internet. Uma pessoa que teve um derrame, perdeu o movimento do corpo, do lado de um dos lados do corpo, e depois de um tempo recuperou totalmente esses movimentos. Por quê? Quando tem um derrame, são células que morrem, são neurônios que morrem e deixam de funcionar. E o que o cérebro fez? Ele pegou, estabeleceu novas conexões dentro da massa lá, e essas novas conexões assumiram o papel das conexões que morreram. Né? Olha só que capacidade que tem o ser humano ligado em conexão. Agora, vamos voltar na nossa rede aqui e vamos imaginar que cada um desses pontos é um neurônio. A nossa inteligência corporativa está baixa. A gente tem baixa correlação entre esses neurônios. Esse carinha aqui não indicou que se comunica com nenhum dos outros. Não sei quem é. Não importa. O que a gente precisa, quando eu falo de fortalecer, de estruturar essa rede, é ter isso aqui totalmente conectado. Todo mundo conectado com todo mundo. Sei lá, pode ser que isso seja uma utopia. Mas, mesmo que eu não consiga que todo mundo fale com todo mundo, se eu não tiver ninguém isolado, pelo menos nesse grupo, esse grupo que é central, que é core, que é importante, que é o que é reconhecido pelo Sebrae. Gente, a gente está falando, não é o seguinte, não é o gerente que falou que o Luciano entende de confecção. Não é isso. É o Sebrae, o cara tem 9 meses de casa, foi apontado. Não é a Ana que falou que a Rosana entende. Não é. É o Sebrae que fala. É a casa que reconhece isso. E é o reconhecimento pelos pares. Né? Eu não sei, eu me sinto bem pra caramba quando eu tenho reconhecimento dos meus pares. Porque é o cara que trabalha com o meu dia a dia e fala assim, legal, você fez um trabalho legal. E é o que está acontecendo aqui. As pessoas estão dizendo, vocês são importantes para o conhecimento de confecção do Sebrae. E a gente precisa fazer essa inteligência corporativa melhorar, fazendo com que vocês se relacionem. Não importa se esse carinha aqui vai se conectar com aquele outro carinha lá. Talvez não dá para fazer isso daí, porque um está em Votuporanga e o outro está em Baratinguetá. Mas se eu tiver um caminho que eu consiga chegar até ele, já está valendo. É por isso que a gente trouxe vocês aqui agora. Então, a nossa intenção aqui agora, a Márcia vai ajudar a gente, é estabelecer laços. A gente quer fortalecer os laços entre esse grupo. Para que esse grupo possa saber que pode contar um com o outro e que pode trocar informação um com o outro para melhorar essa inteligência colaborativa. Nós tivemos um momento brilhante, os mais antigos, né, dentro do Sebrae, que foi um momento onde a gente se reunia muito, a gente trocava muita informação e isso era inclusive incentivado. Eu acho que foi um momento que nós mais criamos conhecimento aqui dentro. A gente deu um salto de conhecimento na construção de produtos, de serviços, de propostas. E depois disso, houve um incentivo para não ter mais esse tipo de coisa, né? E prova que quando não tem, a gente acaba ficando assim, apartado, né? Então, para a casa toda, né, essa é uma declaração da casa, é uma das nossas diretrizes estratégicas, a implantação da gestão por processo. Como é que a gente pode pensar em processo se a gente está isolado?
Então, nós temos, nesse momento, total apoio da diretoria, da gerência executiva, para implementar esse trabalho, por causa do impacto que essas redes têm no desenho de processos. Entendeu? Então, a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer uma coisa diferente, de retomar aquela ideia de fazer um Sebrae colaborativo, em que as pessoas conversam, em que as pessoas discutem, em que as pessoas trocam ideia, trocam informação, têm oportunidade de discordar umas das outras, né? Porque, discordar é importante. Eu não preciso concordar com tudo